Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. A graça e a paz de Cristo esteja com toda a amada igreja. Nós vamos meditar nessa noite na palavra de Deus. Se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, o verso 28 até o verso 31, vai ser feita a leitura. Assim diz a palavra do nosso Deus: não sabe, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aos jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Dias difíceis temos vivido, é verdade, irmãos. Dias em que a palavra que poderia definir seria cansaço. Nós estamos cansados, as pessoas estão cansadas, os nossos ouvidos estão cansados, a nossa mente está cansada,
os nossos olhos estão cansados. As notícias que ouvimos são alarmantes demais. O que temos visto e ouvido tem gerado em nós um grande cansaço, uma grande fadiga. Nós estamos vivendo tempos em que a nossa alma e o nosso corpo estão extremamente cansados, exaustos. Nós precisamos urgentemente de um renovo de Deus. Nós precisamos urgentemente de um gerar de esperança de Deus em nosso coração. A palavra que lemos nessa noite para a nossa meditação nos traz essa esperança de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias com asas. Aqueles que esperam no Senhor serão recompensados com força e com vigor, assim diz a palavra do nosso Deus. O texto que lemos está dentro de um contexto em que o povo de Deus necessitava urgentemente de uma palavra de esperança, de uma palavra que gerasse no coração deles força e vigor para enfrentar as adversidades. O livro do profeta Isaías é um livro que fala sobre justiça, é um livro que fala sobre salvação. É um livro que retrata muito bem o Deus da nossa salvação. Aliás, o nome Isaías significa o Senhor é salvação. O livro do profeta Isaías pode ser dividido em duas seções. A primeira seção, do capítulo 1 ao capítulo 39, e a segunda seção, do capítulo 40 ao capítulo 66. A primeira seção adverte os judeus sobre a invasão assíria iminente, enquanto a segunda seção encoraja os cativos a retornarem da Babilônia. O tema principal da primeira seção é o castigo de Judá por causa dos seus pecados, enquanto o tema principal da segunda seção é a consolação dos cativos após o tempo de cativeiro, o tempo de sofrimento. O profeta Isaías fala sobre o Deus que renova as nossas forças, o Deus que levanta o caído, o Deus que multiplica força ao desanimado, aqueles que esperam no Senhor a recompensa. Ele começa o capítulo 40 com uma palavra de consolo. Ele diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os pecados. Uma palavra de esperança, queridos. Consolai o meu povo. O atalaia se levanta e diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Está aí no verso 6. Toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. A quem eu clamarei? Se todos os homens são falíveis e perecíveis. Verso 7 diz, seca-se a erva, cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A quem vou clamar, se somos perecíveis, se não há em nós o vigor necessário para nem mesmo nos autoconsolarmos, para nos levantarmos. O verso 9 diz, tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre o monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-te, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Clamemos a Deus, Ele é a nossa única esperança, é a Ele que recorremos, é a Ele que nós tanto suplicamos. Clame a Deus, aí está o vosso Deus. Isaías então vai apresentar quem é Deus, e porque nele nós temos certeza de consolo, de refrigério, de vigor e de restauração. Quem é Deus e por que nele temos essa esperança? Aí está o vosso Deus. E a partir então do verso 12, ele vai apresentar quem é Deus, a sua majestade,
o seu senhorio, a tua soberania sobre a criação, sobre as nações, sobre toda a obra criada, e porque nele então nós temos essa firme esperança. Isaías vai mostrar em primeiro lugar que nós devemos esperar no Senhor e nele ter a certeza de sermos revigorados e sermos acalentados, porque ele é maior do que todo o mundo criado. Ele vai mostrar isso a partir do verso 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Quem foi, queridos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Quem foi que fez todas essas coisas? Quem foi que criou o mar? Quem foi que separou as águas da terra seca? Quem foi que criou as árvores? Quem foi que criou os animais? Quem criou o planeta? Quem criou o universo? Deus é o Criador. Deus é imenso, queridos. Deus é aquele que é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que é autossuficiente e ele é independente. Ele não necessitou do conselho absolutamente de ninguém. Deus fez tudo segundo a sua santa vontade para o louvor da tua glória. O Senhor não precisa de homem. O Senhor não necessita de ninguém para o instruí-lo. Deus age autonomamente. Deus é Senhor. Por isso, ele é poderoso para fortalecer aquele que está cansado. Em segundo lugar, ele é maior do que as nações. A partir do verso 15, o profeta Isaías vai mostrar exatamente isso. Que Deus é maior do que as nações. Ele diz aí no verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Isaías vai mostrar que Deus não é somente o Criador do universo, que Deus não é somente aquele que criou todas as coisas, mas Deus, além de Criador, ele é o sustentador e mantenedor de toda a sua criação. Por isso ele é maior do que as nações, e as nações estão subjugadas sobre o teu poder e sobre o teu reinado. Deus é maior do que todas as nações. Na presença de Deus, diz aí no verso 17, que as nações não têm nenhum valor, que tudo que foi criado diante de Deus não tem nenhum valor, porque ele é inigualável, querido. Para Deus, tanto os assírios quanto os babilônicos não eram absolutamente nada. Deus é infinitamente maior do que qualquer nação que já se levantou ou que se levantará sobre a face da terra. Em terceiro lugar, Deus não é somente maior do que a obra da sua criação, não é somente maior do que as nações. Deus é maior do que os ídolos. Os babilônicos confiavam em ídolos, mas Deus, o profeta Isaías está dizendo à nação de Israel, o povo de Deus, Deus é maior do que todos os ídolos. O verso 18 diz, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para elas. Os ídolos são criação dos homens. Os ídolos são criados. Deus é criador. Deus é autossuficiente. O Senhor não é como uma imagem feita por um artífice, por um homem, como está aí no verso 19. Deus é o Criador de todas as coisas. Os ídolos são criação dos homens. Os ídolos estão debaixo da soberana e vontade de Deus e do senhorio de Deus. Os ídolos não são absolutamente nada. Deus é único. Há um só Senhor, há um só Deus, há um só Redentor, e Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que é Criador dos céus e da terra, o Deus que é maior do que as nações, o Deus que é maior do que os ídolos.
Portanto, ajoelhemos e adoremos somente a Deus. Os ídolos não podem ser adorados porque eles são criação, porque eles fazem parte da imaginação do homem. Se os ídolos têm dificuldade até para permanecerem em pé, como eles poderão sustentar aqueles que os criaram? Eles não passam absolutamente de nada. Nós confiamos somente no Senhor. Em quarto lugar, o profeta Isaías vai dizer que Deus é maior do que todos os governantes que já apareceram sobre a face da terra e que um dia aparecerão ainda sobre a face da terra. O verso 22 diz: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para que neles habitar. Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer governante que já pisou a face da terra e que um dia pisará. Deus é maior do que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor foi servo do Deus Altíssimo. Ele cumpriu uma tarefa que o próprio Deus deu para corrigir o seu povo. Deus é poderoso, queridos, e Ele pode tirar o poder de qualquer governante em qualquer instante, porque Ele é o Senhor que governa todas as coisas. Ele simplesmente sopra sobre eles e eles murcham como uma planta e são arrancados de cena como palha que não tem nenhum valor. Está aí no verso 21 até o verso 24 do capítulo 40. Esse é o nosso Deus, aquele que tem sobre o teu controle o poder sobre todas as coisas. Em quinto lugar, Deus é maior do que as estrelas e do que os astros. O verso 26 diz: Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Os astros e as estrelas não podem ser e nem devem ser adorados. Na Mesopotâmia eles eram adorados, eram cultuados. O que o profeta Isaías está dizendo, que os astros e estrelas são criação de Deus. Foi Deus quem os criou. Foi Deus quem os colocou em seus devidos lugar. Deus conhece cada uma das estrelas. Cada uma está no lugar que Ele mesmo determinou. Portanto, só Deus e somente Deus, o Criador das estrelas e dos astros, devem ser adorado e cultuado. Somente Ele e absolutamente mais ninguém. Esse é o nosso Deus. O Deus que é o Todo-Poderoso. O Deus que é maior do que o mundo criado. O Deus que é maior do que todas as nações. O Deus que é maior que os ídolos. O Deus que é maior do que todos os governantes. O Deus que é maior do que as estrelas e os astros. Diante de tudo isso, como Israel não confiou no seu Deus? Porque Israel reclama do Senhor. Porque ao invés de reclamar, não se dobra e se lança aos pés do seu Deus. Veja o que diz o texto da palavra de Deus, verso 27. Diz assim o texto: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Em outras palavras, a queixa de Israel era: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, o Senhor não está vendo o cativeiro, o Senhor não viu os babilônicos invadirem Jerusalém, o Senhor não viu Nabucodonosor destruindo a cidade santa. Deus não se importa, porque Deus não age. Por sermos tão pecadores, queridos, por termos tanta dificuldade em entender a grandeza de Deus e a infinitude de Deus, e por sermos tão finitos, nós muitas vezes somos tentados a pensar que Deus de alguma maneira esqueceu de nós. De alguma maneira Deus se esqueceu da humanidade. Por que esse vírus? Por que tanta morte? Por que tanta calamidade?
Talvez alguns estejam pensando, será que Deus virou os olhos? Será que Deus não se importa mais conosco? Alguns ainda pensam que Deus não é tão poderoso para mudar uma situação tão caótica como essa que nós estamos vivendo. Meus irmãos e minhas irmãs, diante do que Deus é, como o povo poderia pensar, como nós poderíamos pensar que Ele haveria de se esquecer e de ignorar a situação em que nós estamos vivendo? Como é que aquele povo de Deus poderia ignorar, achar que Deus estava ignorando a situação na qual eles estavam vivendo? Quando nós não entendemos e não compreendemos quem é Deus, a falta de entendimento de quem Deus é, nos leva a um grande equívoco, queridos. A pensar que Deus é grande demais para cuidar de nós. Porque Deus iria se importar com seres humanos tão pecadores? Como é que Deus irá se preocupar com homens que fazem tão mal, que destroem a natureza, que machucam o seu semelhante? Você e eu, nós precisamos compreender quem é Deus. E na verdade, o que devemos pensar é: Deus é grande demais para falhar e se esquecer de nós. Deus não se esqueceu de nós, queridos. Deus está velando por nós. Deus está olhando por nós. Deus está cuidando de nós. Porque é Ele o único que pode renovar as nossas forças. Nós precisamos entender, irmãos, que só Ele, somente Ele, é poderoso para nos fortalecer. Esse Deus que é o Criador de todas as coisas, esse Deus que é o sustentador de toda a obra da sua criação, aquele que é o único que deve ser adorado, exaltado e engrandecido, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que fala. Esse é o nosso Deus. Presta atenção, queridos. Isaías diz: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Meu irmão, minha irmã, nós adoramos e servimos e esperamos no eterno, naquele que sempre existiu. Nele, somente nele está a nossa esperança, naquele que criou os céus e a terra. Ele não cansa, queridos, ele não fica exausto, ele é pleno em sabedoria. Não há como sondar a Deus, porque Ele é inigualável, amados. Nós aprendemos exatamente isso. Quem é Deus? Deus é o eterno, autossuficiente, todo-poderoso, cheio e pleno de sabedoria, infinito e pleno. Nós precisamos entender que Deus é quem fortalece o cansado, é nele que nós encontramos força e vigor para continuar a jornada, queridos. É Ele quem dá vigor a quem não tem nenhuma força mais. É Ele que vai levantar o caído, é Ele que levanta o caído, é Ele que salva o que está perdido, é Ele que conduz a água de descanso, é Ele quem traz refrigério à nossa alma, queridos. Ainda que em tempos de crise e de pandemia, Deus continua agindo na história. Nós precisamos confiar em Deus. Os jovens, ainda que tenham vigor, eles ficam exaustos e eles cansam. Ainda que estejam em pleno vigor físico, eles tropeçam e caem. Mas Isaías diz ao povo de Deus que aqueles que esperam, que aguardam, que confiam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Ele compara esse renovo com o renovo da águia, que sobe ao mais alto pico, os montes, para que lá se renove. E a águia faz exatamente isso. Ela tira as suas unhas, ela tira todas as suas penas, ela arranca as suas garras, e ela espera o renovo, e ela voa alto, queridos. Esse é o nosso Deus.
Deus é aquele que renova as nossas forças. Deus é aquele que levanta o abatido, que dá vigor ao que está cansado. Confia no Senhor, aquele que criou todas as coisas e que sustenta com a tua mão poderosa, aquele que é maior do que todos os governantes, aquele que é maior do que todos os ídolos, aquele que é maior do que as estrelas. Confia em Deus, descanse no Senhor, aquele que é maior do que tudo que foi criado. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Descansa a tua vida nas mãos do Senhor. Rogue a Deus que Ele renove as suas forças. Você está cansado, a sua família está cansada, você tem vivido tempos de medo, de solidão. Nós estamos cansados, mas nessa noite a palavra de Deus é uma palavra de esperança, de que em Deus e somente em Deus a nossa força é renovada, a esperança. Deus levanta o cansado e o abatido. Que a graça de Deus inunde o teu coração nessa noite, e que você encontre em Deus a força e o vigor que você tanto precisa para vencer essa batalha. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos chegar até o final, queridos, porque a nossa esperança está no Senhor que criou os céus e a terra. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida, em nome de Jesus.